Hello, students. Good afternoon, teachers. Welcome to another English class. Good afternoon, João. Good morning, Rô. Everything okay? Yes. That's not too great. bad, not too Not bad. too bad, that's great. Good afternoon, students and teachers, and welcome to another English class. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de inglês. My name is João, as you know it. Vocês já sabem que o nome é João. And let's get started. Vamos começar aqui a nossa aula sempre com aqueles recadinhos. Hoje o nosso recado vai ser com relação ao questionário de autoavaliação socioemocional. Já está disponível na sede lá para vocês. Então, estudantes, entrem lá na sede, vai no menu aluno, responde o questionáriozinho, que é bem tranquilo, é bem fácil, é rapidinho. Vai lá, responde e contribui aí pra gente saber como é que tá sendo esse retorno de vocês, né? Vocês estão retornando, tem gente que tá, tem escola que não tá. Então é bom que a gente saiba para poder até dar um jeito nas nossas aulas e adaptar melhor aí pro que vocês estão precisando. Belezinha? Então não se esqueçam de responder a esse questionário. Aproveitem aí o feriado, né? Semana que vem, segunda e terça, tá tranquilo. Então aproveitem aí para entrar lá na sede e responder. Belezinha? Don't be late, né? Não se atrasem para responder o questionário, a gente tem aí até o dia 20 de setembro, acho que é isso aí. Então, não deixa para a última hora, não. Responde rapidinho, tá bom? Rô, the class is yours. Let's get started. Então, bora. Our class is about challenges. Então, a nossa aula hoje é sobre desafios, continuando o papo que nós começamos na semana passada, falando sobre ICT, né? A tecnologia de comunicação e informação. Então, for this class... Para esta aula, você precisará de your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, and your booklet, o caderno do aluno aí, volume 3. Isso aí. Okay. Are you ready? Então, vamos lá. Então, retomando o que a gente conversou, né, previously, na aula passada, ICT, a tecnologia de informação e comunicação, os acronyms, que nós vamos retomar nessa aula, são as siglas, né, a redução, e a gente falou muito sobre uma nova profissão, a new profession. Digital influencer, né? O influenciador digital. João, se tiver qualquer participação, qualquer pergunta pode aqui... me interromper, ok? Ok. Então, bora lá. A gente falou challenges, né? Nossa aula é sobre os desafios, que a gente pode colocar que é um novo gênero, né? É um gênero digital, é um gênero de texto digital. Porque texto, quando a gente fala texto, a gente sempre imagina press, né? Impresso, writing, né? A escrita. Então, aqui a gente tem, como apresentamos, né? O meio digital, a gente vai agora apresentar os novos textos. E Challenger is one of them. É um deles. Então, o que é o desafio? Né? Is a new teaching learning strategy. Né? É uma estratégia de ensino e aprendizagem. That's it? That's it. Very interesting. New teaching learning strategy. Isso, exatamente. E aí vocês vão falar, Pro, não, challenge is a joke, né? Uma brincadeira, uma piadinha. Não, galera. É um texto usado, inclusive, para social campaign, para campanhas sociais de educação. A gente vai ver o nosso vídeo aqui, o challenge sendo usado para engajamento das pessoas numa atividade social. Então, bora lá. The challenges have become very popular on the internet. Então, eles se tornaram muito populares na internet, né? Por quê? A linguagem é digital, né? Especially on social networks, especialmente nas redes sociais, né? A gente fala, a gente vai encontrar em sites acadêmicos? Não, é nas redes sociais, onde existe uma interação muito maior, né? Então, a gente vai encontrar esse tipo de texto, principalmente social networks. They are a series of activities people must accomplish involving dancing, visual art and comedy. Então, qual é o objetivo principal de um challenge? Você já participou de algum? Not yet. Ainda não. Don't lie, don't lie. No, on the internet, no, but here, yes, lots of challenges. Oh, né? yes. Aqui o pessoal pede para dançar, pede para representar e a gente faz. Sim. Então, olha lá. Qual é o propósito, né?
é que as pessoas cumpram uma tarefa, uma missão que envolva dança, uma arte visual, uma comédia, uma ação, que a gente vai ver no nosso challenge today. Então, o que acaba acontecendo? Por isso que a gente fala que o challenge é uma estratégia de aprendizagem e de ensino, né? Porque ele acaba trazendo para nós uma nova forma da gente participar e aprender sobre algo. Tudo bem? Alguma pergunta aí no... Não, por enquanto a gente tem aqui alguns good afternoons, pessoal participando da Fundação Casa Leopoldina. Ah, legal. E legal, ó, a Pro Franciele mandou pra gente assim: The objective is to pay attention to one action for learning. Então, prestar atenção em uma ação para o aprendizado, né? Esse foi o objetivo aqui que a Pro Franciele contribuiu aqui com a gente com relação ao challenge. Bem Isso, legal. Obrigada, Pro, exatamente. E principalmente porque pay attention, né? Se a gente for hoje, principalmente para essa galera mais jovem que vive nesse virtual world, né? Nesse mundo virtual, Sim. a gente mandar aquele textão, né, de 3 páginas, eles não vão ler. Então, o que a gente faz, né? A gente sintetiza e promove uma linguagem, é um texto multissemiótico que a gente fala, né? A gente tem a linguagem verbal, tem a linguagem visual, tem as cores, tem uma ação, né? Uma coisa do drama, e aí a gente consegue conquistar a atenção dessa galera. Então, vejam, para nós, tanto faz ler um livro quanto ver um challenge. Mas para a galera que cresceu nesse contexto, o desafio é muito mais interessante, muito mais agradável do que um livro. Não que o livro não seja importante. Eu gosto mas é o primeiro, the first contact, né? Legal. Então, olha lá. A little bit history, né? Então, um pouquinho de história para a gente resgatar. De onde surgiu o challenge? Você se lembra do Flash Mob? Já participou de algum? Flash Mob. Yes. Never took part. Nunca participei em um. Mas eu acho eles super legais, super interessantes. Gosto de assisti-los, na verdade. Você percebeu que hoje os Flash Mobs, né, eles perderam um pouco, né, de sucesso e de engajamento por conta dos challenges. Mas começa o Flash Mob, é a história, o pai e a mãe dos challenges. Isso é muito importante. E foi uma época que a gente, né, como a imagem mostra, as pessoas estão todas juntas. Então, no momento de pandemia, algumas coisas tiveram que ser modificadas. Também. Né? Então, o challenge é algo que você pode fazer sozinho na sua casa e aí transmitir, né, pelas redes sociais. Então, por isso que o Flash, principalmente nesses últimos, né, nesse último ano e meio, a gente não tem nem como fazer um Flash Mob mais, porque não dá para juntar todas as pessoas. O boom dos né? challenges, dos Flash Mobs, foi no comecinho da década de 2010, né? A partir de 2010 foi quando estourou. Com o advento de outras social networks, de outras redes sociais, o que aconteceu? Né? A gente teve a possibilidade de fazer outros tipos de intervenções, né? E aí, do Flash Mob inicial, a gente mudou para as lives, para selfies e para os challenges, ok? Legal. Ó, então, tá tendo participação aqui, legal. Foi legal. Ó, tem the challenges are so good for use in different activities. Esse aí foi a Profran que mandou de novo, Pro Franciele. E aí tem uma pergunta aqui da Pro Rosane, bem interessante, ó. Are there negative challenges to lead people to dangerous things? Yes. Né? Os challenges aí que são negativos, que levam as pessoas a fazer coisas perigosas. Sim. A gente teve até alguns filmes que mostraram isso, né? Que retrataram esse esquema desses challenges que você é desafiado a fazer uma coisa e acaba prejudicando fisicamente, moralmente, emocionalmente. Sim, a gente tem alguns exemplos que terminam até em fatalidade. Então a gente volta a falar, né? A internet é um universo gigantesco, mas a gente tem que sempre tomar um grande cuidado, né? E fazer um filtro, né? Filtrar aquilo que a gente consome, porque é um consumismo aqui, né? Consumerism. Consumerism. Né? Então, a gente precisa pay attention. Então, olha lá. A gente tem aqui, né, o começo dos challenges. Então,
qual é a característica, né, dessa nova linguagem? Então, vamos lá. Os principais aspectos do flash mob. Então, olha lá. Public places. Então, eles eram realizados, né, eles gravavam esses eventos e eles eram feitos por muitas pessoas em locais públicos, exatamente porque existia um objetivo, que era chamar atenção para alguma coisa, ou apenas marcar um encontro com uma galera que nunca tinha, né, se encontrado. Certo. Alguma pergunta? Não, tudo ok, por Então, enquanto, bora. subindo aqui. O segundo aspecto era o elemento surpresa, né? Surprise performance of a group. E esses são bem legais de assistir. Eu gosto Sim. de assisti-los no YouTube, sempre tem um monte. Eu também assisto um monte. Muito legal, muito legal. Adoro, porque do nada toca uma música e aparece gente... O povo começa a dançar, né? Muito legal. Em estações de trem, de metrô, isso é muito legal. No Brasil, a gente teve alguns eventos, mas no Brasil a característica maior foi em praças públicas. Paulista Avenue, I think. Isso, em lugares bem abertos, shopping mas... malls. Sim. E eu acho bem legal a gente pensar nisso. Por quê? Porque a intenção é realmente o elemento surpresa. Você não está esperando que aquele evento aconteça e, de repente, você tem ali uma música, você tem uma questão visual, você tem a dança e você tem, dentro de tudo isso, a message, né? A mensagem. Yeah. Tudo bem? Então, vamos lá. Tudo bem. Agora, eu pergunto para vocês, né? Eu e o João, aqui a gente já... fez uma listinha, né? Já elencamos alguns. Sim, já falamos, mas a gente quer saber de vocês, what are the most popular challenge types, né? Quais são os tipos mais populares de desafios? Claro que positive aspectos, de aspectos positivos, tá? Yes. Então, 30 segundinhos pra gente ver a resposta da galera. E se tiver resposta, João, eu vou falando, mas por enquanto o pessoal tá respondendo daquela primeira parte, né? Mas não chegou ainda dessa. Vamos ver se o pessoal manda aí nesses 30 segundinhos. Então, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. And we are back. Voltamos aqui, Rosana, e temos algumas participações. Tem a pro Natália, que está mandando aqui, a pro Franciele também. Pro Natália falou make-up. Os desafios e challenges make-up. One of them. Dancing, a pro Franciele. O pro José mandou pra gente There is an interaction with music and dance. Uma interação aí entre música e dança. Yes, performance. A Wanda, acho que a Wanda aqui é student, que está aqui falando com a gente. Wanda Araújo mandou pra gente singing, que é cantar, o canto. O aluno, o Alisson da Pro Kátia, mandou pra gente make-up and music. E a Kelly também da Pro Kátia mandou pra gente make-up and music. Ó, perfect. Legal. Let's check. Então, vamos lá, conferir os nossos... Então, os três mais famosos, os três temas, os tipos em que mais a gente vai encontrar challenges em todas as redes sociais. Make-up. Então, a galera mandou muito bem, Legal. né? E aí a gente tem, por que a gente pensa, né? Why make-up, né? Porque a gente tem uma indústria do advertisement, do advertising por trás, né? Legal. Então, a gente tem muito challenge de make-up por causa disso. Conectado que a gente falou na aula passada, né? Isso, então, lembrando, espero que a galera lembre da aula passada. Então, olha lá, dance. Então, all of kind, né? Todo tipo de dança. Então, não só a dança sozinha, mas principalmente a performance, né? Corporal, isso é muito importante. And change clothes, né? Oh, interesting. Yes.
A gente pegou esses dados da rede mundial, tá? Não só no Brasil. Tá. No Brasil, a gente... Não sei se vocês lembram do Outfit, né? O desafio do Outfit, que os jovens, né, falavam do price tag das suas roupas, né? Então, era um desafio. Um desafiava o outro para ver quem usava a roupa mais cara. Chamava-se Outfit. A galera mais jovem deve lembrar, viu? Não cheguei a ver. Alguma pergunta? A galera Não, tá falando o pessoal alguma continua coisa? mandando pra gente aqui Street Dance, Flash Mob, Make-up, que veio da aluna Maria Eduarda. Então, continua subindo aqui esses que a gente está falando. Você havia me perguntado no início, eu havia participado de algum desafio. Eu lembrei agora que teve um estudante lá da escola Pio Antunes de Figueiredo, foi o estudante Felipe, que ele falou para mim assim: professora, vai ter um sarau na minha escola e a gente está precisando de vídeos que falem de indicação de livro. Foi tipo um desafio, porque daí todo mundo mandou os vídeos para eles fazerem e eu mandei o vídeo lá para eles também. Então foi uma espécie de, né, incentivando a leitura, né, indicando livros que são bem interessantes. Foi um challenge. Isso, legal. De leitura. Vejam, é inesgotável a gama de assuntos que a gente pode trabalhar nos challenges. Perfeito, tá? legal. Isso é super importante. But, a gente tem aqui uma linking word, né? Adversativa, dando essa ideia do, mas nem tudo são flores. It's not so simple, né? Não é tão simples assim, eu vou lá e vou fazer um challenge. A gente precisa entender que todo o texto, né, além do propósito, do objetivo, ele tem uma preparação, ele precisa ter sentido. Para ele viralizar, né, que esse é um nome muito importante para a internet, né, e para as redes, para ele viralizar, ele precisa atingir, né, um público muito grande. Então, a gente precisa pensar que não é só a gente falar, é só pegar a câmera e ir lá. No. It's not so simple. Então, vamos ver aqui. Vocês se lembram, né? Que tipo de mídia we can use, more usual, in a specific social network? Que tipo de mídia a gente usa numa rede social específica? Então, por exemplo, a gente sabe que não podemos colocar música, fazer um desafio de música no Facebook, né? Ninguém vai engajar. Então, vocês conseguem pensar num tipo de mídia e em que rede social ela caberia, ela se adequa, se enquadra? A gente falou sobre isso a semana passada. Eu não vou esperar muito tempo. Se tiver alguma resposta, você me interrompa. Então você quer o tipo de mídia, por exemplo, songs. Yes. Music, depois, pictures. Yes. E aí a social network. Isso. Legal, vamos ver se o pessoal começa. A Pro Franciele mandou pra gente falando assim: Who is the best person to organize Slam or Sarau? Ela está falando que você é a melhor pessoa aí para organizar um Slam ou um Sarau. Que legal. Ó, a gente tá subindo aqui, ó, nem precisou dar o tempo pro pessoal. Bora. Então mandaram pra gente Instagram e TikTok, Dance. Yes. Então, para danças, as dancinhas aí do TikTok, né, que são tão famosas e o pessoal usa. Tá subindo aqui também YouTube. Quem mandou pra gente foi a Pro Maria Isabel. Então a Pro Fran falou do Instagram, a Pro Cíntia falou do TikTok com Dance e a Pro Maria Isabel falou pra gente do YouTube. Boomerang. Boomerang é aquela que rapidinha, né? Isso também. Legal, vai e volta. E agora veio um monte aqui legal. Da aluna Thalita. A aluna Thalita falou pra gente: Social Network, Instagram, TikTok, YouTube. Né? Então, o pessoal usa bastante. Acho que entre os jovens está bem popular aí o TikTok e o Instagram também, né? Eu não sei, não usava muito o Instagram, né? My favorite social media is Facebook. I'm old lady. Mas o que a gente percebe? Hoje, né, qual é a rede que está bombando? TikTok. Por quê? Short videos, super curtos, então você manda o seu recado, né, de forma direta. O engajamento é
incrível. Você pode fazer o que eles chamam de duet, né? Você faz o dueto, então eu respondo com outro vídeo. Então, hoje, né, o TikTok, ele é um challenge, ele tem o vídeo, você canta, você faz tudo. É um conjunto de todas as outras redes sociais. A única diferença, por exemplo, no YouTube a gente pode fazer uma live de 1h30. No TikTok, não. Tá. Né? Curtinho. Você pode republicar no TikTok, mas não consegue fazer essa live gigantesca. Então, eu acho muito interessante que a gente pense, né, que a agilidade do mundo digital acompanham as redes sociais. Né? Então, olha lá, Instagram, mídias, lives, pictures, né? A gente tem muita live no Instagram, a gente tem as fotos, né, as imagens de um monte de coisa, então o Instagram é bem visual. Twitter, short texts, né? Então são aqueles textinhos curtos, né? Twitter, né? Que é de 140 caracteres. Exatamente. Né? Muito pouquinho. Então, impossível você não receber o recado, né? No Twitter. TikTok é a rede que está bombando, então ela vai ter esse approach, né, com a gente, essa aproximação, essa abordagem. E o Facebook, Your favorite? Opinion, text and pictures. Né? Textão que a gente fala no Facebook, ok? Ok. Step by step. Então, para a gente preparar um challenge, o que a gente precisa, né? Materials, directions, tips, time to prepare. Então, sem organização, não pensem em vocês que vai sair um challenge, tá? Então, isso é very important. Tá. E aí, a gente tem para vocês um vídeo de um challenge, né, educacional, que é um ativismo social. E aí, eu vou pedir para vocês duas coisinhas. Primeiro, eu quero que vocês tentem descobrir sobre qual é esse desafio do nosso Mark Zuckerberg, né? E se vocês conseguem perceber two acronyms que nós estudamos na aula passada, ok? Então a gente vai colocar o vídeo uma única vez e aí prestem atenção e vão subindo as respostas, ok? Qual é o assunto abordado e se vocês identificam ouvindo two acronyms, ok? Pode passar. Hey everyone. Yesterday, Governor Chris Christie challenged me to the ALS Ice Bucket Challenge. Governor, I accept your challenge. And after I dump this bucket of ice on my head, I get to nominate 3 new people to challenge. So I'm going to challenge Bill Gates, my partner at Facebook, Sheryl Sandberg, and Netflix's founder and CEO, Reed Hastings, to do this within the next 24 hours. So you have 24 hours to do this, or you have to donate $100. All right, here we go. That was really cold. E aí, conseguiram? Temos aqui, ok. A Profran tá lembrando que a gente, my best interpreter to Libras, está aparecendo, então agradecemos aí, pessoal de Libras, que tá com a gente hoje, Kátia e Áquila também aí com a gente trabalhando, e subiu aqui pra gente CEO como um acronym, né? Yes! Legal. O professor Guilherme Belisário participando aqui com a gente também, e quem mandou o CEO foi a Profran. E that's it, é o que subiu aqui. Ok. Two acronyms. CEO, que é o Chief Executive Officer, que é o chefe do escritório executivo, é o manda-chuva. É o manda-chuva. E o nome ALS, que é, aqui em português, ela. Alguém conseguiu identificar qual é o desafio? Bucket of Ice. The Bucket of Ice. Isso. E alguém, a Kemily falou pra gente assim, que ela entendeu, e ela escreveu em português porque ela entendeu assim, perfeito, um desafio de doação ou algo assim, legal, né? $100. $100. Se eles não fizerem em 24 horas, eles tinham que doar $100. Legal, joia. Cool. Qual era o desafio? Qual é a campanha, né? Porque is a challenge, but the purpose is a campaign. Qual é a campanha? Ela
é amiotrófica lateral sclerosis. Então, é uma doação e a divulgação para que todos ajudem o grupo que assiste aqueles que sofrem de esclerose lateral amiotrófica, tá? Então, o Mark Zuckerberg, ele consegue, né, desafiar, ele desafia o Bill Gates, e o Bill Gates também faz, então procurem no YouTube. Legal. E nossa aula tá chegando ao fim, né, Rô? Tá Então chegando vamos ao fim. rapidinho aí pedir para eles fazerem as coisinhas, vamos ver. Isso, a gente já respondeu. What Isso. are they about? Learning and teaching. That's it. Strategy. What is the objective? Education. Engagement. Engagement. What people must to do complete the challenges. The Participate. challenge, participate, the challenge itself. Legal. That's it. Ok, good. Então, não se esqueçam lá de responder o questionário de autoavaliação e também responder o nosso questionário de avaliação da aula. É importante para a gente saber aí o que precisa ser mudado. Mais alguma, as habilidades que você As colocou? habilidades. Habilidades na tela para vocês. Tudo aí, tirem o print. And that's it. Por That's hoje it. é só, né? So, see you next week at the same time, mesmo tempo, no mesmo horário estaremos aqui. Bye bye. Bye everyone. See you.